Shine bright like a diamond. Está no ar o Pode Estar, aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. E eu tenho a maior satisfação hoje de receber esse convidado super especial. Não estou recebendo, ele está retornando. Seja muito bem-vindo, Walter Tavares Nunes. Vamos hoje bater um papo. A gente já conversou sobre ESG, mas hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de riscos. Seja bem-vindo. Eu até falei, desculpa, até não te dei ainda a voz, mas até naquele nosso episódio que a gente gravou, eu falei, ficou com gostinho de quero mais. Verdade. Eu acho que ficou um gostinho de quero mais para todas as partes, né? Porque você tem uma dinâmica muito bacana no trabalho, na entrevista. Eu acho que isso facilita também a nossa comunicação para que o nosso telespectador tenha um bom entendimento sobre a matéria o qual nós estamos falando. Então é um privilégio estar de volta aqui para falar de um tema de suma importância para os negócios, que é gerenciamento de riscos, né? Nós temos um guarda-chuva maior que é a gestão de riscos, e aí como a gente gerenciar esses riscos, como a gente dá a devida importância, como é que a gente trabalha a materialidade de riscos para o negócio, e aí sim a gente consegue ter ações mitigadoras mais assertivas. Perfeito. Antes da gente entrar nessa seara e a gente aprofundar um pouco mais essa temática, Walter, eu te convido a te apresentar para a audiência, para quem ainda não te conhece ou quem ainda não viu o episódio lá sobre ESG, né? Vai lá, confere, né? Vê a outra abordagem, né, do conteúdo do Walter também. Mas vamos lá, Walter. Bacana. Juliana, eu sou o Walter Nunes, né? Eu sou biólogo de formação, também tenho formação na área pedagógica, na área de gerenciamento de riscos. Gerenciamento de riscos, né? Eu já trabalho desde 1984, então na época a gente trabalhava já com metodologias de reconhecimento internacional, uma delas é o RASOP, né? Quando você está fazendo uma instalação de um grande empreendimento. Então, gerenciei alguns processos nesse sentido. Também sou pós-graduado em Direito Ambiental, tá? E o Direito Ambiental justamente pela complexidade que a gente tem hoje de legislação, que representa um risco para o negócio não saber identificar a lei adequada. Então, com a minha formação, eu tenho desenvolvido trabalhos aí na área de ESG, gerenciamento de riscos, né? Esse grande guarda-chuva, onde entra com ações como preparação para certificação ISO 14000, ISO 45000, responsabilidade social, riscos socioambientais, enfim, esta seara aí é a área que eu tenho atuado no mercado já há bastante tempo e eu gosto muito de trabalhar dentro desses segmentos. Uhum. E para a gente começar então, vamos aquecendo esse assunto, queria que tu trouxesse um pouco para o pessoal o que envolve, né, o gerenciamento de riscos para o pessoal que ainda não tem esse entendimento, que quer entender um pouquinho mais, né? O gerenciamento de risco é algo bem amplo e complexo, né? Perfeito, é amplo e complexo, tá? E ele pode ser bem direcionado. O que é importante? Nós temos assim, as empresas de grande porte, empresas multinacionais que já estão instaladas aqui na cidade, na região, no Brasil, né? Elas já possuem metodologias e equipes capacitadas para fazerem avaliações de riscos nos mais diversos processos dela, tá? Desde processos de aquisição, processos ligados à infraestrutura, ligado à área financeira, enfim, a segurança ambiental, a segurança ocupacional, segurança da informação, tá? E outros tantos requisitos aí que a parte de gerenciamento de risco exige. E coisas importantes, né, que nós vamos comentar mais na frente, inclusive mudanças climáticas, que nós aqui no Sul, né, estamos sofrendo na pele essa questão, e vimos aí muitas organizações perderem o seu patrimônio, né, perderem os seus recursos financeiros pela falta de um gerenciamento de risco adequado. E aí saber realmente o que é risco material e risco imaterial para o negócio.
Mas acho que uma dica importante aqui é principalmente para quem está empreendendo, começando o seu negócio, né? Às vezes você tem um recurso financeiro escasso para começar um novo negócio. Então, quando a pessoa já tem uma ideia e até pode procurar um suporte para que ela entenda o gerenciamento de risco para esse novo negócio, tá? A chance agora que ela tem desse novo negócio dar certo é muito grande. Tanto que o Brasil tem uma estatística bem interessante, né? De cada 100 CNPJs que são criados no Brasil, tá? Apenas 5 ou 6 aí ultrapassam o 5º ano de vida dessas novas empresas, né? E aí vem uma pergunta. Então, por que tantos empreendimentos falham e acabam fechando até o 5º ano? Eu não tenho dúvida que um dos requisitos é gerenciamento de riscos. É saber, inclusive, fazer um bom planejamento estratégico, porque isso é mitigar risco. E a gente conhece muitas pessoas querendo abrir um novo negócio, e muitas vezes elas estão falando de um sonho, tá? Como é que eu trago agora o meu sonho para dentro de uma realidade e preparo um gerenciamento de risco para mim ter uma ideia, principalmente dos principais riscos ligados ao negócio. Se eu vou ter fornecedores, como é que vai ser minha clientela, como é que se comporta o mercado, como é que está esse momento a economia, né? Se eu vou buscar um recurso financeiro e é um dinheiro emprestado, como é que eu vou mitigar esse risco para poder devolver aquele dinheiro emprestado? Foi bom tu ter trazido também esse cenário, né, para quem está iniciando, porque muitas vezes fala gerenciamento de risco, né, às vezes as pessoas podem ter entendimento que é só para grande que se aplica, para uma grande empresa, mas pequenos negócios, né, também podem já utilizar e se organizar já com um bom gerenciamento de risco para garantir aí sucesso e longevidade também, né, Walter? Com certeza. Principalmente assim, ó, nós vamos falar, a nossa fala agora é para esse pequeno empreendedor ou um empreendedor que tenha um pouquinho mais de robustez no negócio, mas que o gerenciamento de risco está na mão dele, porque é ele que está tendo a ideia, está querendo implementar um novo negócio e precisa estar atento a isso. Às vezes a gente fala assim, ó, você vai abrir uma loja, você vai começar um novo negócio, tá? Qual é o cenário de risco que a gente tem lá? Eu tenho desde o cenário do local onde eu estou instalando, né? Nós estamos falando de mudanças climáticas, nós estamos vendo aí os cenários que aconteceram o ano passado, né? Que nos assolou, mas olha só já um começo de susto que a gente já tem aí nessa época, 2 semanas, né? Agora que passaram, com essas chuvas intensas que deram. Já ligou o sinal de alerta, determinados locais voltaram a ter problemas com as cheias, e se eu resolvi abrir a minha lojinha exatamente no local deste, que tipo de ação eu posso tomar? Primeiro, né, é saber se realmente esse local pode ser impactado e evitar, né? Como é que é o comportamento do mercado nesse local, às vezes até o cuidado com a prevenção de incêndio, com instalação elétrica, né? A qualificação do recurso humano que vai estar lá, que nós estamos falando de riscos imateriais, né? Como é que é a qualificação do recurso humano que vai estar lá frente a esse negócio, para tocar o negócio, tá? Então, ele realmente é amplo e ele merece uma boa discussão. Então, quando você para, né, para fazer uma reflexão e fazer um mapeamento dos riscos voltados ao negócio, isso não é perda de tempo, isto é investimento. Com certeza, e eu acredito muito que reflexões são importantes, o desenvolvimento de um pensamento crítico, uma visão, né, mais estratégica também, a gente pensar possibilidades, né, Walter? Tudo isso envolve, né, não só o planejamento estratégico, sim, mas vários outros elementos, e o que, como a gente falou, né, é amplo, e a gente pode trabalhar isso dentro de recortes,
né, de contextos. Então, hoje, poder olhar para o seu próprio negócio, muitas vezes até precisa de um olhar de fora, né? De uma perspectiva de fora. Às vezes não, se não sempre, Sim. porque é a perspectiva de fora que muitas vezes vai fazer a gente olhar coisas que a gente não está conseguindo ver, os pontos cegos do negócio. Isso, que a gente sempre diz assim, ó, quando você está dentro de um processo e está tocando alguma coisa, e muitas vezes isso faz parte do teu sonho, tá? A tua vontade de querer fazer aquilo é muito maior que muitas vezes gerenciar determinados riscos. E até porque a gente acostuma com a paisagem. Então, você começa a se acostumar a conviver com determinado risco e aí dá esse ponto cego. Eu não consigo perceber que aquilo pode acontecer. E que aquilo é um risco hoje para o meu negócio, né? Porque eu estou imerso naquele contexto. Então, a gente poder olhar dentro desse contexto, né, do meu negócio hoje, que tipo de segmento que eu estou inserido, o que o mercado está pedindo, o clima interno, né? Quais são os meus potenciais hoje, o que eu posso estar... Até mesmo a própria atuação do líder ou de um diretor da empresa, né? Porque hoje, se eu estou muito no operacional, se eu estou realmente imerso, eu estou na operação, se eu não consigo pensar de forma estratégica, quais são os riscos para o meu negócio, para o crescimento do meu negócio? Pode estar tão engessado que não consegue ter crescimento. Você não tem tempo disponível para olhar no arredor, você não consegue se organizar, gerar um network. E muitas vezes, até no conversar com outras pessoas, pode ser de outros segmentos de negócio, essa troca, né, esse fato de estar conversando vai me alertar para determinados riscos. Quanto é importante para um empreendedor participar de determinados seminários? Às vezes chega um determinado evento na cidade, você pode estar participando, se desenvolvendo, porém você está engessado lá na operação, não consegue sair da operação e não consegue passar lá e dar um acompanhamento para aquilo de novo que está chegando na cidade, que é conhecimento, que é valor agregado. E quando você vai ver, olha só, se eu tivesse esse conhecimento, eu poderia ter feito o gerenciamento de risco do negócio dessa ou desta forma. E ter vários insights, né? Além de conhecer pessoas, se conectar com outras pessoas, ter vários insights sobre o próprio negócio. Se não tem alguém, né, num momento oportuno, trazendo esse olhar, essas perspectivas de fora, Sim. Né? Eu indo, né, fora, eu também posso repensar algumas coisas, né? Eu começo a refinar um pouco mais o meu olhar. E isso é muito bom, principalmente quando trabalha junto, né, com alguém de fora, um consultor, um mentor, enfim, que possa estar dando esse olhar. E aí pode se somar. E vou ter que falar aqui, vou ter que deixar para você aí que está nos assistindo uma dica, tá? Não deixe para o próximo, porque o que eu mais ouço hoje, no próximo eu vou, no próximo eu vou. Você está perdendo oportunidades. A gente tem que criar essas oportunidades, a gente tem que aprender que tem coisas na mão e a gente não está usufruindo da melhor forma, né, para o nosso negócio, porque isso agrega demais o desenvolvimento dele. E dentro desse contexto, às vezes a gente pensa assim, fazer determinados trabalhos é coisa para grande, né? Uhum. Só que nós podemos pensar que aquilo que o grande faz, nós podemos trazer para cá com uma linguagem, eu gosto muito de tropicalizar as coisas, né? Isso é, trazer para dentro da nossa realidade. Então, o grande, ele usa lá um software para fazer gerenciamento de riscos. Agora, eu que tenho um pequeno empreendimento, preciso de um software caro para isto? Não. Muitas vezes eu fazer um planilhamento e eu ter um conceito. Exemplo, o que é grande, o que é médio e o que é pequeno. Com três indicadores aqui, eu consigo gerenciar determinados riscos. Eu tenho uma loja, essa loja eu tenho lá equipamentos elétricos dentro da lojinha, e preciso fazer essa instalação, ok. Risco de incêndio, por exemplo, tá? Um risco de incêndio que pode me levar a perder todo o meu empreendimento neste momento. Ele é pequeno, ele é médio ou ele é grande? Com certeza, para este negócio, ele é grande. Se ele é grande,
qual é a importância e de que forma eu posso mitigar esse risco? Muito bem, eu já começo a ter cuidado aonde eu vou instalar a minha loja. A instalação elétrica é fundamental, então já passa por aí. Bom, em vez de eu fazer um trabalho baratinho com alguém que pode ter um conhecimento razoável, eu pego um profissional qualificado, porque a instalação elétrica representa mitigar risco. E eu saio lá da zona vermelha do meu risco, que é grande, agora eu trago ele continua existindo, mas agora ele é pequeno e eu tenho um gerenciamento. Agora, só fazer uma instalação elétrica adequada, ter o extintor adequado, não, aí eu tenho o risco lá imaterial, pessoas. Eu preciso ter as pessoas treinadas, sabendo que eu tenho esse risco elétrico e que eu tenho um equipamento que, em caso de uma eventualidade, eu rapidamente posso usar para defender o empreendimento de um imprevisto. Quanto é que custa financeiramente para esse pequeno empreendedor perder tudo? Não, é tudo. É tudo. Exato. É tudo, é tudo. Exatamente tudo, né? E veja como é simples. E aí é uma mudança de mentalidade. Enquanto isso é importante. E aqui na região da Serra, a gente tem aí grandes empresários também, né? E que tu traz também para os negócios médios e grandes empreendimentos, né? De que forma que eles podem estar olhando melhor para os riscos hoje? Bacana. Bom, nós temos metodologias para isso, né? E uma delas é o que eu chamo do diagnóstico. O que é esse diagnóstico? É o especialista, através de uma visita técnica na organização, né, acompanhando os principais gestores. Ele vai fazer várias perguntas, vai fazer entrevistas, vai olhar as instalações, porque esse profissional tem esse olhar de águia, né? Onde você não consegue enxergar risco, ele vai lá e consegue enxergar um risco. Tudo isto sendo devidamente apontado, né? Então esse diagnóstico ele vai nos trazer, tá, uma coisa chamada matriz de materialidade. O que é a matriz de materialidade? É os principais riscos estratégicos para esta organização, tá? E normalmente um risco estratégico, depois vai ser aberto. Por exemplo, se eu estou falando aqui de um risco de entrega, eu recebo mercadoria na minha empresa, é a matéria-prima ou insumo importante para que eu desenvolva o meu produto. Ligado a esse risco, né, um risco de entrega, o que acontece na minha logística? Pode ter atraso no caminhão, mas o meu freteiro ele é terceirizado. Então eu tenho que trazer esse fornecedor importante para dentro do meu gerenciamento de risco e ele vai participar desse trabalho. Porque se eu ajudar ele a mitigar os riscos referentes ao negócio, imagina que a empresa que me presta serviço, tão importante para o meu transporte, ela não tenha, por exemplo, rotinas de manutenção preventivas e preditivas da sua frota. Qual é a chance que ela tem de falhar e não me fazer a entrega? E me deixar na mão. Me deixar na mão. Tá? Então, se eu assumo esse risco, eu estou assumindo o risco de um fornecedor importante. Não, o risco é dele. Ele tem um contrato comigo, então eu trago ele para dentro, até porque financeiramente vai ser importante. Tá? Quando uma empresa não tem gerenciamento de riscos, ela acaba acostumando com esse risco e inclusive tendo a despesa financeira relacionada a ele como fazendo parte do negócio. Eu ia dizer isso, não tem nem noção dos custos que tem esses riscos que ele está assumindo. E quando a gente pega um empreendimento grande, que muitas vezes tem várias unidades, né, Sim. Walter, em locais diferentes, inclusive, né, onde tem uma cultura local, tem pessoas diferentes, né, tudo isso também precisa ser olhado de uma forma isolada, por mais que seja um mesmo negócio, né? Perfeito. A cultura local, em primeiro lugar, ela sempre deve ser respeitada, né? Então, às vezes, eu preciso ter ajustes em determinados trabalhos, determinados procedimentos, para que nesse local eu consiga desenvolver o trabalho da mesma forma que em outras unidades. Você imagina
uma empresa com diversas unidades no Brasil. Né? Um país que tem a dimensão que tem, né? Multicultural, né? Você sai do sul do Brasil e vai para o norte, tá? Tu tem a sensação que eu mudei de país. Né? No entanto, nós estamos falando do Brasil. Né? Nós temos aí diversos dialetos, formas, jeitos de conviver. Tá? Então, se eu tenho uma unidade de produção aqui e lá também eu tenho a mesma unidade, até fabricando produtos iguais ou semelhantes, né, ou outra linha de produção, enfim, mas eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Como que o meu jeito que está dando certo aqui, eu faço dar certo aqui. Tá? Às vezes a gente brinca em determinados locais. O próprio intervalo de almoço de uma organização com o Brasil, com essa dimensão, é diferente. Por exemplo, eu vou numa região São Paulo, é tudo mais elétrico. As pessoas vão lá, almoçam, já querem tomar um cafezinho, daqui a pouco estão retornando para o trabalho. Nós temos regiões que a pessoa almoça e ela tem que passar pela cesta, ela deita lá na rede, ela descansa aquele tempinho ali até pegar novamente no trabalho. Tá? Imagina eu não respeitar isso. Ela não extrapolou o seu horário de trabalho, só que o jeito dela fazer o intervalo é diferente. Então eu tenho lá um risco imaterial, que é tratar com as pessoas, mas a forma que eu vou fazer a abordagem para que isso aqui tenha uma funcionalidade é diferente daquilo, né? Lá, ou organizar. Agora, se eu não mapear isto como um risco importante no tratamento com as pessoas, daqui a pouco eu tenho um problema, daqui a pouco é a minha produção que está tendo problema, turnover. Exatamente. Qual o impacto que vai ter de uma imposição, digamos, então estamos fazendo, vou pegar esse gancho do exemplo que tu deste, né? De, por exemplo, de reduzir o tempo do intervalo, que seja, né? E tu colocar mais pressão em alguém que precisa de um tempo maior para... Juliana, olha que risco importante e que nós estamos falando agora. E muitas vezes a empresa, ela tem uma cultura, por exemplo, de o diretor ou a diretora que está nessa planta, ela fica X tempo aqui e aí ela muda de planta, né? Muda de planta. Isso, em empresas de grande porte, isso é comum, tá? Agora você imagina eu transferir uma pessoa que está acostumada nessa rotina e ela não estar preparada para assumir essa planta que tem essa outra rotina, tá? Isso pode ser um desastre. Pode impactar na saúde e na produtividade Exatamente. Então, pessoas. Se essa pessoa... Você imagina eu ter essa frequência aqui, como as pessoas agem aqui, e eu quero impor isso aqui. E aí resolvo. Uma das primeiras atitudes é, vamos tirar essas redes que estão aqui para o descanso e agora não tem mais. Acabou. Entendeu? Eu realmente vou ter um impacto cultural muito forte. Tá? Portanto, essas pessoas não deixaram de ser produtivas. O que tá sendo mostrado aqui é a forma que ela tem de fazer o seu descanso durante seu intervalo de almoço. Tá? E quando eu trago, às vezes, um olhar de fora, que é treinado para isto, vai perceber isto. Vai conseguir identificar. E isso, na realidade, deveria ter uma frequência bem maior nas organizações. Tá? O gerenciamento de riscos, né, dentro da organização, ele é uma coisa viva, ele é dinâmico. Orgânica, dinâmica, isto. Então, eu preciso estar com isso. A visão, o senso de risco, ele tem que fazer parte da cultura estratégica da organização. E todo mundo tem que estar ciente, não é, Walter? Não é somente o diretor ou outros gestores que precisam estar ciente disso. Todo o pessoal precisa entender o porquê que está sendo avaliado isso, porque a gente acaba também engajando o pessoal, envolvendo o pessoal, e outra, eles também ficam mais atentos. Bacana. Né, para sinalizar algumas coisas. Juliana, você é uma grande parceira de trabalho e nós estávamos discutindo sobre o mindset das empresas, né? E aí, às vezes, eu faço a seguinte pergunta, né? É o olhar. Quantas organizações, independente do seu porte, fazem esse olhar para dentro e para fora da organização, olhando o seu mindset?
né? Como é que estão meus processos, como é que está a minha infraestrutura, como é que está a preparação da minha equipe de trabalho, né? Independente se eu sou da liderança, se eu sou chão de fábrica ou se eu faço qualquer trabalho dentro da organização, se eu estou aqui dentro ou sou um terceiro prestando serviço, né? Direto ou indireto, para que lado a minha empresa vai, qual é o olhar, qual é o meu pensamento estratégico e se realmente o meu gerenciamento de riscos está alinhado com isso que eu estou querendo fazer. Daqui a pouco é muito fácil pensar, olha, esse ano a gente não atingiu o que a gente pretendia do nosso planejamento estratégico. Por quê? Né? Às vezes a gente fica fazendo reunião lá dentro de uma organização, tentando entender o porquê. Revisa gerenciamento de riscos. Né? Vai procurar a causa e efeito da situação. Tá? Mas para isto, ela precisa ter mentalidade de risco. E a gente vai fazer um break aqui. Boa! E a gente vai deixar o pessoal com gostinho de quero mais. E a gente vai convidar o pessoal a assistir a parte 2, né, desse episódio, que a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre gerenciamento de riscos. E, Walter, para onde que a gente vai direcionar o pessoal agora? Para a parte ambiental, de risco ambiental. Vamos falar de risco ambiental, vamos entrar nessa seara da sustentabilidade de mudanças climáticas, que acho que é um tema bem interessante para despertar as pessoas. E depois lá o pessoal vai curtir, vai comentar. Acho que vai ser bem bacana. Até o próximo episódio. Não perca. Shine bright like a diamond.